Olá a todas e todos, que quem fala é o Ricardo Souza, canal Agitação Socialista. Hoje vamos fazer o nosso primeiro de muitos debates socialistas com a participação do camarada, meu amigo camarada, geógrafo, colorado, socialista e meu camarada militante do PSOL, o Franco Machado. E hoje nós vamos debater sobre a retomada, do debate sobre a causa palestina, a novos ataques, do Estado de Israel, de um regime genocida, um regime de apartheid social, racial e religioso, uma ação do imperialismo, sobre o Oriente Médio e sobre o povo palestino, que sofreu novos ataques nas últimas semanas. E ontem é um dia histórico, para o povo palestino, um feriado histórico do povo palestino, que houve amplas mobilizações de solidariedade ao povo palestino, não apenas no Brasil, mas em boa parte do mundo, que em Porto Alegre houve uma importante manifestação, e essa luta, ela é uma luta histórica, de mais de décadas, mais de 70 anos, essa luta pelo povo palestino, que é uma luta não apenas nossa, dos socialistas, de comunistas e revolucionários, mas é uma luta humanitária pela dignidade humana. E eu convido todos a somar no debate e a fazer a solidariedade ativa ao povo palestino. Eu passo de imediato a palavra ao meu amigo camarada Franco Machado. Olá, boa tarde, Ricardo. Agradeço o espaço. É importante a gente construir esse espaço de contra-hegemonia ao discurso do imperialismo e ao discurso que vem pautando não só a luta de resistência do povo palestino, mas, na realidade, a luta dos trabalhadores do mundo inteiro, dos povos do mundo inteiro contra a burguesia e contra o imperialismo, sofre muito na mão da grande mídia e sofre muito nesse processo de distorção, dos discursos. Então, a gente construir os nossos próprios veículos de comunicação e resistência, ainda que com a audiência em desenvolvimento, é importante para nós, É importante para nós socialistas e para nós que temos o sonho e a ambição de mudar o mundo. Sobre esse conflito que a gente assiste nos grandes jornais e na grande mídia, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve ter em mente é questionar mesmo o discurso. Se nós estamos falando de um conflito, é óbvio, mas, acima de tudo, o que se legitima é um genocídio. Porque é impossível, com o perdão do trocadilho, a primeira coisa que vem quando se vê o conflito entre o Estado de Israel e o Hamas, por exemplo, é Davi contra Golias, mas Golias é o Estado de Israel. Porque nós estamos falando de um dos exércitos mais preparados, mais armados e mais ricos do mundo, uma marinha, um exército, um país que tem armas nucleares contra um povo que resiste com mísseis muito precários e, na maioria das vezes, com paus e pedras. Então, não podemos aceitar que noticiários que apontem que, por exemplo, como ontem, onde mísseis israelenses atingiram vários prédios na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e derrubaram o prédio da Al Jazeera, televisão do mundo árabe. Isso se naturaliza como se fosse algo normal, de um conflito, de uma guerra. Isso não é normal. Não é normal, por exemplo, que se atinjam a casa de uma família e de 10 pessoas sobrem apenas 2. Enfim, eu quero ilustrar um pouco esses dados da realidade, as mortes desproporcionais entre o exército de Israel e as forças de resistência e o povo palestino, porque a gente dá como se fosse algo normal e equânime. Não, é um conflito de um dos países mais ricos do mundo, com um dos exércitos mais desenvolvidos do mundo, contra um povo que vive acossado em territórios onde não se tem água, onde não se tem comida, onde a economia é toda
estrangulada e gerida pelos interesses de Israel e do imperialismo. Tu que é da economia política, se fala, inclusive, que existe uma economia política da ocupação. Depois eu quero desenvolver um pouco mais isso, mas porque todos os interesses econômicos, infelizmente, de uma certa burguesia palestina, que acaba se associando ao Estado de Israel para sobreviver, e também, indiretamente, ao próprio imperialismo norte-americano, que vem fazendo uma série de inversões econômicas nesses territórios em todo o Oriente Médio, já desde o processo da Segunda Guerra do Golfo, aí, da Guerra ao Terror. Mas eu acho que isso é para depois. Vamos primeiro trabalhar um pouco as origens desse conflito, né? O que explica esse conflito e também como ele vem se sustentando, como tu falaste, há 7 décadas, nas páginas dos jornais e mesmo como um dos centros da conjuntura internacional hoje e durante muito tempo, né? Isso vem sendo ressignificado pela luta de classes. Eu acho que eu vou a palavra para ti. Ricardo, está sem áudio. Oi, camarada. Estava ligando aqui o microfone. Faz parte da nossa construção. Muito agradeço eu, Franco, aí por essa introdução, né? Muito importante, né? E são 7 décadas, né, de luta política, de luta pela sobrevivência do povo palestino, né? Desde 48, né? E é importante, né, retomar as origens desse conflito, né? E falando em termos de economia política, como tu muito bem provocou, como entra, né, a disputa global pelo petróleo nesse contexto, né? Que o Oriente Médio é um dos maiores historicamente, um dos maiores produtores de petróleo, né? E qual o papel do imperialismo, né, nesse processo de dominação dentro do Oriente Médio, né? E o interesse, né, pela continuidade, pelo aprofundamento desse conflito, né? Do Estado de Israel contra o povo palestino, que sequer tem um Estado nacional reconhecido aí pelos organismos, né? E tem sequer um exército, né? Propriamente dito, né? Organizado, né? E muitas das ações aí são criminalizadas pela grande mídia, né? Inclusive associadas a atos terroristas aí realizados em outros contextos, em outros países e por outros grupos aí são associados aí pela proximidade aí religiosa aí da população muçulmana. Devolvo a palavra aí para o Franco. Eu acho importante, Ricardo, antes de comentar o que tu colocaste a respeito dos interesses geopolíticos, né, do petróleo na região, no Oriente Médio, do Norte da África, em toda a Ásia também, acho importante a gente voltar um pouco sobre o processo de formação do Estado de Israel e também trabalhar um pouco com um conceito que é uma corrente política, na realidade, que é o sionismo, né? Que uma corrente política dentro do judaísmo que, de certa forma, desenvolve uma ideologia teocrática e uma ideologia fundamentalista e racista também, uma leitura bastante radical e, infelizmente, que acaba fundamentando o genocídio por parte de Israel. Mas é importante a gente ver, por exemplo, que o Estado de Israel, que é fundado em 48, numa sangrenta guerra com várias nações do mundo árabe, isso, evidentemente, não começou em 48, tem todo um antecedente histórico. A Palestina, como muitos devem saber, era parte do Império Turco Otomano, que vai se fragmentando ao longo do final do século XIX e, sobretudo, se fragmenta com o fim da Primeira Guerra Mundial, mas já se expressa, por exemplo, pequenos assentamentos de judeus na Palestina histórica no final do século XIX, que ainda que pudessem ter alguns conflitos localizados com os palestinos, a literatura aponta que viviam em relativa harmonia e integração econômica.
esse processo ele vai avançando e com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Palestina passa a um protetorado britânico, e o sionismo, enquanto corrente política ligada a vários burgueses de origem judaica, começa a pleitear com o imperialismo, primeiro com o imperialismo e, sobretudo, com o imperialismo inglês, mas também dialogando com os setores do imperialismo alemão, inclusive com o próprio nazismo no início desse regime, pleiteia uma pátria judaica, inclusive há divisões sobre se deveria ser ou não na Palestina, mas o que fica claro é que nos anos 20, nos anos 30, esse processo de colonização da Palestina por setores de judeus, ele avança, ajudado pelo imperialismo inglês, e se estoura uma guerra civil de 36 a 39, onde, por diversos momentos, os palestinos poderiam ter vencido a guerra e foram derrotados, sobretudo, por dois fatores. Por exemplo, em 36, para não perder a guerra, a Inglaterra desloca a maior parte das suas tropas de terra fora da Inglaterra, então se localizam nesse momento na Palestina, e também pela traição dos senhores feudais, entre aspas, da Palestina, ligados à elite agrária, e também de uma burocracia e de uma burguesia mais das cidades que acaba tendo interesses e acaba tendo interesses políticos e ajuda essa vitória inglesa e também já dos colonos judeus. Então, pensar que o conflito estoura em 48 é equivocado e negligencia esse processo político. Agora, é um fato que, a partir de 48, com a derrota do nazifascismo, dos regimes que colaboraram com o nazifascismo na Europa, todo o processo de independências coloniais que se dá na África e na Ásia, sobretudo isso, é importante a gente deixar bem claro, pegando o capital político do triste episódio do genocídio que foi o Holocausto, promovido pelo nazismo, acaba se criando uma oportunidade do sionismo, da ONU e do imperialismo, inclusive com a ajuda da União Soviética e do Stalin, para se criar o Estado de Israel em 48, se faz a partilha pela ONU da Palestina histórica. Já nesse momento, a geografia dessa partilha, existem muitos mapas que mostram isso, já garantem ao nascente Estado de Israel uma continuidade territorial bastante clara e a posse de 52% do território da Palestina histórica. Foi uma guerra extremamente sangrenta e genocida que se promove em 48, onde se dá a expulsão da Palestina histórica por parte das milícias israelenses que dão origem ao Estado de Israel, de pelo menos de 800 mil a 1 milhão de pessoas. Inclusive, eles chamam de Nakeba, né? Uma tragédia que dispersou a população palestina pela Transjordânia, que hoje é a Jordânia, enfim, pelo Egito, também pelo que hoje é a Síria, enfim. Esse processo termina em 48 com a Palestina, com os judeus controlando 78% do território palestino. Isso, inclusive, vai avançar depois, em 67, para um controle territorial ainda maior, né, com a Guerra do Yom Kippur. É importante ilustrar que esse processo de vitórias militares de Israel, e com a ajuda primeiro da Inglaterra e depois dos Estados Unidos, né, que se legitima enquanto principal potência imperialista pós-Segunda Guerra, ele não se dá sem resistência.
ele se dá com uma resistência heróica, não só das milícias, do povo, dos sindicatos palestinos, que vêm, inclusive, desde a existência formal de Israel, mas ele avança e se expressa também por toda a região. A gente deve lembrar que, historicamente, nesse período, existe vários regimes que ficaram conhecidos como o pan-arabismo, do Nasser no Egito, mesmo o nacionalismo Baar, que também se expressou no que hoje é o Iraque, Síria. A gente vê que, para aquém muitas vezes, das vacilações dos regimes políticos, dos seus governantes, existe uma solidariedade das massas árabes e mesmo das massas muçulmanas com a luta palestina. Já em 48, muitas pessoas foram de seus países somar as forças de resistência, e depois o movimento também de resistência nacional, de soberania, ele se desenvolve no exílio. Na década de 60, a gente tem o auge disso, né, com a OLP, dirigida pelo principal figura, o Arafat, mas que, na realidade, era um movimento também policlassista, político muito interessante, que reunia uma série de lideranças políticas de várias matizes, inclusive do marxismo. Inclusive, é a Frente Popular pela Libertação da Palestina que elabora um programa muito interessante, que rompe com a visão que hoje é difundida pela grande imprensa, que diz que todos os árabes são fundamentalistas religiosos. Inclusive, nesse momento, predomina na Palestina e no conjunto do mundo árabe não é o fundamentalismo religioso, são experiências políticas, ainda que a religião permeie toda a cultura, são experiências políticas laicas. Isso se expressa de várias maneiras, né? A solidariedade ela é ativa, como eu falei, apesar das lideranças. Inclusive, nos anos 60, a OLP ela ganha uma simpatia internacional da esquerda, dos movimentos de libertação do mundo inteiro. E o programa, como eu falava, que desenvolve a Frente Popular pela Libertação da Palestina por uma Palestina laica, democrática e não racista. Questiona os elementos teocráticos aí, e o racismo, que é bastante concreto, do Estado de Israel. Inclusive um mito, e questiona um mito. Se difunde que Israel foi sempre uma democracia com características ocidentais. Isso é mentira. Até 66, 67, Israel funcionava enquanto uma ditadura, enfim. São processos que nós temos que conhecer para desmistificar a mentira de que os árabes são radicais e que não tem como, e de que a maior saída são 2 estados. Depois eu quero resolver por que não são 2 estados. Mas para finalizar e responder um pouco a tua pergunta quanto à questão do petróleo e o papel de Israel, acaba funcionando já desde o seu início, inclusive enquanto projeto ideológico, como de fato uma ponta de lança do imperialismo no Oriente Médio e no norte da África, para controlar, sem dúvida, as reservas de petróleo. Isso já se expressa. Esse é um projeto inglês com os americanos em campo. Agora, esse projeto como eu falava antes, ele é ainda mais ambicioso, né? Existe uma economia política desse processo de ocupação, de colonização, que é um dos mais longos da história, porque vai se alicerçando uma série de interesses que acabam corrompendo boa parte da OLP, que depois se transforma em setor majoritário da Autoridade Nacional Palestina, que depende muito de inversão de capitais estrangeiros e mesmo da solidariedade humanitária da ONU e de uma série de
de países, da Suécia, Dinamarca, enfim, acaba criando uma burguesia que vende os seus serviços e movimenta a economia muito pela escassez também. Mas então a gente pode falar dos interesses geopolíticos de Israel, tanto do ponto de vista mais da escala interna como da escala externa. Também é fato, por exemplo, que vários regimes da região, como, por exemplo, o Egito, em 78, traem o processo e reconhecem o Estado de Israel também por uma questão econômica e política, né? Mas uma questão econômica pesa muito, e a inversão de capitais, que a gente vem assistindo também nos anos 90, transformam isso deixam isso de forma clara e concreta. Não sei se tens algum apontamento. Muito boa a explanação, muito importante, né, retomar esse processo histórico, né? E eu faço aqui uma provocação, né? Vou fazer um pouco advogado do diabo, né? Qual que é o papel nosso, dos socialistas, aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, diante desse conflito, né? Qual que é o nosso papel? Como nós podemos nos somar nessa luta aí do povo palestino? E qual que seria uma saída defendida pela esquerda socialista nesse debate? Tu até pensou a questão dos estados, né? Se existia a possibilidade de um estado único, de 2 estados, da coexistência, né? Dos povos, e todo esse debate que já se prolonga, né? Desde a própria ONU, desde os anos 70, vem trazendo esse debate, né? E poderia detalhar um pouco mais e qual seria a posição dos socialistas nesse debate, qual seria o nosso papel aí em solidariedade ao povo palestino. Eu devolvo a provocação no sentido da pergunta de será que é possível, do ponto de vista da realidade econômica e da geografia, a existência de 2 estados? Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, não é possível. Porque, de fato, a gente basta analisar o noticiário e voltar um pouquinho à história. No início dos anos 90 e 93, se fecha o Acordo de Oslo e a liderança do Arafat, da OLP, ela aceita a existência do Estado de Israel e passa a aceitar a saída dos 2 estados. Encurtando um pouco a história, o resultado disso qual foi? Além de tudo que eu falei, do problema da corrupção, da crise econômica que se expressa, o resultado foi que, em vez do processo de colonização israelense da Palestina diminuir, ele aumenta. Ele aumenta. Quem nunca viu no noticiário a notícia de que colonos israelenses foram atacados na Cisjordânia? Pois bem, eles avançaram com colônias de setores muitas vezes sionistas e radicais sobre territórios que tinham sido acordados que não seriam deles. Então, Israel sequer cumpre os acordos que assina. Se fala muito que os palestinos não cumprem os acordos, mas fica claro que Israel que não cumpre os acordos e vai fragmentando ainda mais e estrangulando e reprimindo esses territórios que pertenciam, pelo acordo, aos palestinos. Então, inviabiliza, do ponto de vista da geografia, da continuidade territorial, da organização do planejamento urbano, um país, um território contínuo palestino. Então, a saída é, sem dúvida, como reafirmou o programa histórico da Frente Popular pela Libertação da Palestina, por um Estado laico, democrático e não racista. Para aqueles que acham que é utópico, eu respondo, utópico é achar que frente a esse massacre, a esse apartheid, é possível uma saída democrática. A gente vive hoje, e é muito importante, no mundo inteiro, um levante dos trabalhadores e dos povos negros, né, que vem lutando há muito tempo, que lutaram durante décadas contra o apartheid, o regime de apartheid na África do Sul.
Israel era um grande aliado desse regime de apartheid racista da África do Sul, porque, de fato, é também um regime de apartheid e racismo claro. Então, a nossa tarefa, Ricardo, a tarefa dos socialistas revolucionários, dos humanistas, daquelas pessoas que defendem a verdade e a justiça como valores de fato reais, resgatando as experiências, inclusive, das grandes revoluções, é defender esse povo, esses milhões que ainda resistem, tanto na Palestina quanto no exílio, garantir que eles possam retornar aos seus territórios e que se possa reconstruir um país, que se possa parar com essa matança imediatamente, com essa destruição das casas das pessoas, da vida das pessoas. E a nossa tarefa, enquanto minha e tua e de todos os camaradas do PSOL, da esquerda brasileira, dos sindicatos, das organizações dos movimentos sociais, como o MTST, como o MST no campo, é, de fato, vencer a barreira das mentiras da grande mídia sustentada pelo sionismo e promover jornadas de luta e de solidariedade. Nós temos que estrangular, como o BDS, o movimento de boicote econômico e político a Israel, nós temos que estrangular do ponto de vista econômico e político esse Estado genocida. Chega de armas de Israel matando trabalhadores do povo pelo mundo inteiro. Chega de opressão e de exploração. Por isso, a nossa tarefa é expressar essa solidariedade. Nós temos que nos empalmar, nós como latino-americanos que sofremos a opressão do imperialismo há tantos séculos, né, dos imperialismos que vêm sucedendo, temos que expressar a nossa solidariedade, como no ato que ocorreu no sábado aqui em Porto Alegre, ocorreu em várias cidades no mundo inteiro. Na semana passada teve uma grande marcha da comunidade árabe palestina nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos, vários países, na Alemanha foi muito importante, teve atos expressivos, enfim. Nós não somos antissemitas, nós temos um profundo respeito à cultura, à história e resistência do povo judeu. Agora, nós somos anti-sionistas, nós somos anti-Estado de Israel, sim. Inclusive, existem uma série de judeus que também não aceitam esse genocídio, esse regime de apartheid, e se colocam na oposição. Isso não vem de agora, isso vem de várias décadas, e desde da fundação do Estado de Israel existe resistência. Quem curtiu o nosso debate socialista com Franco Machado sobre o Estado palestino, clica no joinha e se inscreve no canal. Vamos deixar as indicações de leituras e complementação do assunto aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, comenta e compartilha o nosso vídeo. Obrigado.